Então, vamos estar precisando de uma vasilha, né, grande, uma farinha de trigo, 1 quilo de farinha de trigo integral, tá? Da preferência de vocês. Gente, eu já vou pedindo que vocês não reparem, porque esse vídeo vai ficar passando gente aí atrás, criançada, né? Porque eu estava na casa dos meus pais, meu pai que estava me ensinando a fazer essa massa, e aí a casa estava cheia, né? E também vamos estar colocando uma xícara de farinha de trigo normal, tá? E também uma colher de sopa rasa de sal, tá? Nessa massa aí, uma colher de sopa rasa de sal. E também vamos estar utilizando o fermento, um pacotinho de fermento, aquele fermento que é próprio para pão e pizza. E na embalagem dele está escrito ali que ele é de pão e pizza. Então, você coloca esse pacotinho todo e vamos mexer com a colher, tá? Mexer bem para poder misturar todo esse fermento e o sal também na farinha, né? Você mexe bem aí, tá? Mexe bem para pegar em tudo, né, gente? Pegar toda a massa. E aí depois nós vamos estar colocando água. Eu coloquei 300 ml para começar, né? 300 ml de uma vez. E fui mexendo com a colher, né? Fui mexendo aí com a colher até onde deu. E depois eu percebi que não dava mais para mexer com a colher, então eu fui colocar a mão na massa, né? Porque para fazer pão precisa de mão na massa. E aí eu senti que a massa precisava de um pouco mais de água, né? Então meu pai foi pegar água para mim. E aí, a partir dessa vez, aí você vai colocando menos já, tá? Eu coloquei 200 ml. Na primeira vez tinha colocado 300, depois eu coloquei 200 ml. E depois eu vou colocar para vocês aqui o total de água que eu utilizei, tá? Mas aí vocês vão colocando aos poucos, vão colocando e vão mexendo para poder sentir essa massa, que não pode ficar uma massa muito mole, tá? Então eu tenho que ir mexendo para poder sentir ela e saber exatamente, não colocar muita água de uma vez só para não ficar uma melequeira, né? Então você vai colocando água, acrescentando água e mexendo. Para quem não sabe, gente, meu pai, ele foi padeiro por muitos anos, né? Então ele sabe fazer bastante pães caseiros aí. Essa é apenas a primeira receita que eu trago aqui, mas eu pretendo trazer outras receitas de pão caseiro, porque né, aí eu coloquei um pouco mais de água, gente. Meu pai trouxe 100 ml, eu coloquei apenas 50 e fui mexendo. Depois disso, não precisei de colocar água mais. Então, ao todo, nós usamos 550 ml de água, tá? E aí, ó, meu pai foi ver pra mim como é que tava essa massa, né? E depois ele foi sovar, porque, né? É bem melhor que ele sove, porque tem que dar uma boa mexida aí, ó. Ele rapidinho mexeu e deixou ela, juntou ela todinha no centro aí e cobrimos com um pano para que ela cresça por 30 minutos. Depois eu fui untando as formas, né, com manteiga, as formas que eu ia utilizar para assar o pão, né, eu untei todas elas com manteiga e depois acrescentei um ovo, né, depois de meia hora que essa massa já estava crescendo, eu acrescentei aí um ovo inteiro e também 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de margarina. E vamos mexer, né? Vamos colocar novamente a mão na massa. E aí vocês vão mexer, tá, gente? O pão é assim mesmo, a gente tem que colocar a nossa mão na massa, né? E como eu tava dizendo aqui pra vocês, né, eu pretendo trazer outras receitas de pão, gente, porque meu pai sabe fazer cada pão bom, vocês não tem noção. Eu ainda vou pegar ele ainda para me ensinar a fazer e gravar para vocês, né? Porque já teve um tempão já que eu tava querendo trazer alguma receita de pão aqui. E aí vocês vão sovando bem, vai sovando e vai sentindo essa massa, né? Pra ver se ela ainda tá grudando na mão. E vamos colocar um pouquinho mais de farinha de trigo aí pra poder secar um pouquinho, que ela tava bem umidazinha, né? Por causa da manteiga, da farinha, do ovo. E aí salpicamos um pouquinho de farinha por cima e vamos mexer novamente, né? Porque o segredo aí é amassar. Quanto mais amassa, mais cresce, né? E aí meu pai novamente foi ali ver o ponto. E depois nós colocamos na pedra, né? No mármore ali. E fomos começar a sovar ali, abrindo essa massa já, né? Não mais misturando, mas
já sovando ali no mármore, né? E aí, com certeza, meu pai foi sovar, porque, né, a mão de homem é maior e também a massa mais forte, né? Então, ele foi fazendo aí, né, que já tá mais acostumado a fazer. E depois é só colocar mais farinha, né, para não deixar grudar na mesa. Então, você vai colocando farinha ali conforme precisa e continua sovando essa massa. Precisa dar uma boa sovadinha nela para ela poder ficar uma massa boa e crescer também. E aí vamos de sovar, né, gente? Depois você mistura toda ela, tá vendo? Que ele fez tipo uma bolinha ali. E aí vamos começar a ver o que nós queremos fazer com essa massa, né? Vamos colocar ela ali. E meu pai abriu ela com a mão, né? Pra cortar ela. Agora a gente vai pegar, vamos cortar ela em tiras. Eu cortei 4 tiras, né? Dessa daí, ó. 4 tiras dessa. E vamos, cada uma vai virar um pão diferente. Cada tira dessa aí vai virar um pão, né, gente? Aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Nós já fizemos uma vez com grão também, gente. Fica maravilhoso o pão integral com grãos. Vocês podem estar comprando aí no mercado grãos e colocar os grãos que você, né? Pode colocar linhaça, pode colocar aveia. Mas aí, ó, essa massa eu peguei uma daquelas tiras e fui abrindo, né? Fui abrindo ali, depois que você abrir bem ali com a mão, né? Vai abrindo ela com a palma da mão mesmo. E depois você enrola ela bem apertadinha, né? Tem que enrolar ela bem apertadinha, porque essa daí vai virar um pão de forma. Essa massa aí vai virar um pão de forma, ó. Aí meu pai colocou as pontinhas para dentro, não pode ficar as pontinhas para fora, para não ficar desalinhado. E eu coloquei aí nessa forma aí de pão de forma, né? E nosso primeiro pão já crescer, né? Depois disso você cobre com um pano e deixa ele ali crescendo. Se tiver um dia quente, vai ser melhor para essa massa crescer, né? Quando tá frio, essa massa demora um pouquinho mais para crescer, mas se o dia estiver quente, rapidinho ela cresce. Aí a próxima tirinha, olha, eu fui abrir ela e depois eu achei melhor cortar no meio para poder, né, por causa do espaço. E fui abrindo ela com a mão, fazendo tipo uma cobrinha aí, ó. E aí essa parte aí é a parte de você usar a sua criatividade com formatos e também com sabores, né? Como eu falei, pode colocar grãos, pode fazer o que vocês acharem interessante fazer nessa massa. Ou pode fazer tudo um tipo só de pão. Aí depois vamos cortar, ó, a cada 2 dedos eu fui colocando de 2 em 2 dedos, fui cortando. Fui cortando ali com a espátula de 2 em 2 dedos. Né? Vocês usam também da maneira que vocês quiserem. Isso daí fica bem a critério. Essa é apenas uma ideia, né? E aí, ó, como fica. Já poderia já ser um pãozinho assim nesse formato, mas nós resolvemos enrolar, né? Eu tava enrolando ali com a mão, mas da maneira errada. Depois meu pai foi ensinar como que era para enrolar. Olha, ele vai enrolando ali com a mão e vai tipo colocando, ele vai mostrar ali para vocês, tá vendo? Que ele vai colocando com o dedo assim, o dedo vai fazendo essa bolinha ali. Ó, tá vendo como ele explicou? Vai fazendo esse movimento ali que vai ficando uma bolinha perfeita. E aí vocês vão colocando na forma sempre com a parte que tiver aquela junçãozinha para baixo, né? Para na hora de crescer não ficar tudo aberto. Então, sempre atento para colocar a parte que ela junta, tem uma partinha que ela fica tipo juntinha, né? A pontinha fica para baixo. E aí nós vamos estar utilizando farinha de... Não, farinha não. Na verdade, essa daí é aveia em flocos finos. Essa daí é aveia em flocos finos que nós vamos estar colocando por cima desse pão aí, tá? Aí você pode estar molhando no ovo, ou até mesmo na água, para poder molhar esse pão e colocar essa farinha. Aí eu abri a outra massa, ó, já, né, fui abrir essa outra massa ali enquanto meu pai preparava.
as coisas e eu fui cortando e depois meu pai veio ali com a vasilha e nós começamos, né? Eu comecei, ele foi enrolando e eu fui passando ali na aveia. Eu ia passar ela toda, mas aí meu pai falou que não, podia passar só a parte de cima, a parte que ia ficar por cima. Então é só você ir molhando ali e passando, tá vendo como é que fica? Aí vai colocando na forma e vai fazendo esse processo aí, ó, rapidinho. Que a gente foi, meu pai foi enrolando e eu fui passando ali farinha não, gente, na aveia, desculpa. Fui passando ali na aveia e fui colocando na forma, né? Rendeu bastante esse pãozinho aí, esse daí foi os pãezinhos redondinho, rendeu bem mesmo, né? Uma tira daquela, no caso, como eu mostrei pra vocês. Olha aí como que ficou, rendeu todos esses pãezinhos aí, ó. Fica muito gostoso. E aí agora vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, sempre colocando farinha, né, no mármore aí para vocês poderem abrir. Agora eu vou abrir com um rolo. Não repare, nosso rolo é um rolo improvisado, né? Mas esse rolo aí, ele é bem bom. Ele é um rolo improvisado que ficou como rolo de verdade. E sempre meu pai e minha mãe, quando vai fazer alguma receita, usa ele é ótimo. E vamos abrir. Aí eu achei melhor cortar também no meio por causa do espaço, né? Então eu fui abrir uma massa primeiro e deixei a outra reservada ali. E lembrando, gente, que o pãozinho também que nós passamos aveia em cima dele, também deixamos ele reservado, coberto com um pano, tá? Sempre coberto com um pano para não ressecar a massa. E dessa vez eu vou cortar de 4 em 4 dedos, tá? Vamos fazer aí um outro pãozinho de uma outra forma. Então, eu abri e vamos cortar de 4 em 4 dedos, tá? E vamos ver aí no que vai sair. Vai sair um pãozinho recheado, né? Que já é outra opção para vocês. Vocês podem estar recheando da maneira que vocês acharem melhor. Nós vamos estar recheando com queijo Minas. Ali, eu já tinha cortado o queijo Minas e deixado separado ali. E, como meu pai tá mostrando ali, ele tava me ensinando como é que fazia essa trouxinha de queijo Minas. E aí eu peguei, ó, aí corta no meio, porque tava muito grande essa tirinha. Então eu cortei no meio para ficar mais quadradinha. E coloquei o queijo Minas ali, ó, e depois é só juntar as pontinhas, tá vendo? Aí vira uma trouxinha. E aí você coloca essas pontinhas para baixo e coloca na forma dessa maneira aí. Só repetir esse processo em todos esses pãezinhos e olha aí como fica, né? Rendeu bastante pãezinhos recheados. E antes de vocês colocarem para assar, só é preciso pincelar com o ovo, tá, gente? Essa parte, infelizmente, eu até coloquei para gravar, mas não gravou. Não sei porque meu celular não gravou essa parte de pincelando os pães antes de colocar para assar, tá? É muito importante. E essa foi a nossa última massa, que nós resolvemos fazer uma pizza com ela, né? Uma massa de pizza, na verdade. E eu fui aí abrindo com o rolo de uma maneira arredondada para, né, ficar certinha na forma da pizza. E se é a sua primeira vez por aqui, né, você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no meu canal. Clique também no sininho aí de notificações para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Clique no gostei, compartilha com seus amigos para dar aquela forcinha. E também comentem, gente. Deixem seus comentários, o que vocês estão achando desse canal, dos vídeos. E é muito importante para mim saber, né, o que vocês estão achando do canal, se vocês estão gostando. E saber também o que vocês querem ver aqui, né, o que vocês mais gostam de ver aqui. Eu posto algumas coisas diferenciadas, né? Gostaria de saber o que vocês mais gostam, né? E aí eu coloquei essa massa aí nessa forma, tá vendo aí? Ela ficou praticamente certinha, só precisei fazer alguns ajustezinhos ali nos cantinhos, né? Pra poder ficar completamente forrado o fundo dessa forma. E olha só a nossa produção aí, ó, toda esperando para ser levada ao forno. E antes de levar essa massa de pizza ao forno, precisamos dar aí umas espetadinhas nela com o garfo, né, para que não tenha bolha,
né? Porque ela não vai crescer, então não pode ter bolha nem nada. Aí fica assim, ó, e depois você pode colocar para assar. E olha aí, esse daí já foi o resultado do pão de forma quentinho. Eu parti ele, olha só a fumacinha saindo, gente, que delícia que fica. Passar uma manteiguinha com um cafezinho, fica muito maravilhoso. E esse daí foi o pãozinho recheado. Olha só como é que ficou também, maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Um beijinho para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.